Olá, meu amigo e amiga, e aconteceu. Estamos de volta com mais um Portal do José, felizmente para a gente conversar sobre essa tarde histórica que o nosso país está vivendo, porque não é pouca coisa vermos um ex-presidente da República, depois de ter cometido tantos desatinos, tantos crimes contra o povo brasileiro e as nossas instituições, ser responsabilizado. E essa condenação de Bolsonaro na tarde de hoje é apenas a primeira de uma série de outras que virão na sequência. Na Justiça Eleitoral existem mais representações, existem mais ações que vão dar também outras consequências também muito pesadas contra o ex-presidente da República. E na Justiça Criminal, quem viver verá. A fila é extensa, sem falar nas reparações civis também. Vou conversar com vocês como é que foi essa tarde, o que a gente pode esperar politicamente desse movimento que a gente chama de extrema-direita, se Bolsonaro realmente ele vai ser uma figura ativa ou se ele vai ser um zumbi para ser carregado pelas pessoas, pelos grupos políticos que se nutriram da chegada dele ao poder. Vou conversar também com vocês sobre algumas cenas que eu irei compartilhar aqui e fazer também uma análise do que foi especificamente o voto do ministro Alexandre de Moraes. Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco. Você que é muito bem-vindo. Conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, enfim. E venha fazer parte das nossas atividades. Todos os dias eu abro um chat aqui para bater um papo ao vivo com vocês, entre 5 horas, 5 e meia. E se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional que o YouTube coloca à disposição de você que curte um canal, quer apoiar, quer ficar mais próximo, tá bom? Então, estão todos convidados. Não esqueçam de dar o joinha e de mandar um comentário para cá, para o nosso portal também, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, felizmente, né, nós teremos um final de semana mais leve e algumas situações, uma nuvem começa a se abater de uma forma mais intensa sobre essa gente que fez muito mal ao nosso país. Eles achavam que iriam ficar perpetuamente no poder. Então, eles cometeram crimes e os crimes foram puxando outros crimes, os desatinos foram se sucedendo, mas eles encontraram algumas paredes pela frente. Encontraram pessoas como você, como eu, que estamos aqui, que falamos, que conversamos, que ajudamos a transformar esse processo aqui no nosso país. E encontraram também pessoas muito importantes, muito destemidas, como o ministro Alexandre de Moraes, que por mais críticas que alguém tenha à figura do ministro, ele teve um papel vital, porque se não fosse a firmeza, não fosse o conhecimento, a coragem dele, o destemor, certamente essas situações nós não estaríamos vivenciando aqui no nosso país. Depois que esse lixão todo for mais removido, a gente vai poder finalmente cuidar de coisas importantes no nosso país, daquilo que está acontecendo na economia, na nossa estrutura, infraestrutura, educação, saneamento, meio ambiente, o Brasil no mundo, o bem-estar do povo brasileiro, cultura, o futuro da nossa pátria. Mas foi vital que a gente tivesse passado por essas instâncias todas e que a gente pudesse ver aquilo que nós vimos no dia de hoje. Bom, como consequência objetiva, o ex-presidente da República ele já não vai poder disputar as eleições em 2024, em 2026, em 2028 e em 2030. Então, ele é um tetra inelegível, né? E quando me veio essa imagem à cabeça, é claro que eu não pude deixar de me lembrar de uma situação em que cabe muito, né? Algumas palavras, algumas exclamações para você compartilhar com seus amigos, né? Pode compartilhar esse momento aqui que tem a ver. Vamos lá. Vai partir, vai que é sua, Tafarel! Partiu, bateu, acabou! 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 É tetra! É tetra! É tetra! O Brasil é tetracampeão mundial! E aí é o seguinte, né? É bom lembrar que a gente nunca mais viu pessoas com camisas amarelas, né? Que essa infâmia, essa usurpação que eles fizeram de símbolos nacionais, isso tudo teve um basta. E aí a gente tem que recordar, né, para poder chegarmos no que foi o voto hoje do ministro Alexandre de Moraes, vamos lembrar que quem deu o voto por uma coincidência histórica, por uma razão histórica, foi a ministra Carmen Lúcia, que deu o 4º voto, que era exatamente 12 horas e 27 minutos. Eu cravei ali quando ela declarou o voto e eu até fiz um Twitter falando disso, né?
Mas depois, quando a gente teve o voto do ministro Alexandre de Moraes, a gente já tinha tido o voto do ministro Raul Araújo e do Cássio Nunes Marques, que simplesmente, como eu disse para vocês, né, os votos desses dois senhores não entram numa análise técnica. A análise aí é de caráter, é de alguém que viu o crime, viu o criminoso, viu os argumentos, viu todas as provas, mas mesmo assim não conseguiu enxergar absolutamente nada, declarando que o criminoso é uma pessoa boa, ou que se cometeu o crime e não quis cometer o crime, enfim. Situações anômalas, né? E é muito importante a gente começar a salientar esses aspectos de alguns julgadores. Aí não precisa ser jurista, não. Basta a gente saber o que é uma pessoa de bom caráter e uma pessoa com caráter muito ruim, né? Um mau caráter. E aí vamos lembrar, né, como é que foi esse contexto todo do que foi que a gente se livrou. Porque essa gente queria implementar uma ditadura aqui no nosso país. Essa gente que foi lá para o dia 8 de janeiro, essas pessoas queriam impedir a posse de Lula. Essas pessoas queriam reverter o processo eleitoral do nosso país. Essas pessoas queriam a ditadura, queria bota na cara das pessoas, nos democratas, nas pessoas que querem, de fato, um país civilizado. Então não foi pouca coisa isso que aconteceu aqui no nosso país, não. Vamos recordar aqui o valentão, o imbrochável, fazendo uma série de ameaças e vamos ver na sequência o que aconteceu? Vamos lá, só para a gente lembrar aqui, primeiro a fala do Machão. A nossa liberdade. Dizer a esse menino que ele tem tempo ainda para se redimir. Tem tempo ainda. Que o Alexandre de Moraes ainda tinha tempo de redimir, né? Estava fazendo ultimato, ameaça Alexandre de Moraes. Aí a Patuleia começou a gritar, eu autorizo o golpe militar, né? E aí a gente vê esse ponto alto aqui. Você vê mais alguma dessas pessoas de verde e amarelo em algum lugar? Vai ver alguém gritando mito, autorizo? Vamos lá. Pois bem, senhor Messias, a decisão de hoje, o senhor também não mais acatará? O senhor também vai fazer uma bravata? Saia para as ruas dizendo que o senhor não vai acatar, que o senhor vai querer voltar para a presidência da República à força. Convide pessoas para tentar invadir o Supremo de novo, dizendo que tem as Forças Armadas. Vamos ver o que acontece, né? As bravatas, gente, elas tiveram essa parede, como eu sempre disse para vocês, e tem uma notícia muito ruim para dar para o bolsonarismo, é que o ministro Alexandre de Moraes ele vai se aposentar, mas isso vai se dar no ano de 2044. Então, até lá, muita água vai rolar debaixo da ponte e eu não acredito que o ministro Alexandre de Moraes vai ter a sua coluna vertebral vergada, né? Que ele vai se curvar. E aí vamos pegar aqui o voto do ministro Alexandre de Moraes, eu vou comentar aqui com vocês alguns aspectos, porque simplesmente no voto dele, ele registrou que nós tivemos um presidente sem caráter, um covarde, um mentiroso, um velhaco, um vigarista e um cínico. Tudo isso a gente pode ler do voto do ministro Alexandre de Moraes, que repetiu várias vezes como nós tivemos uma criatura que teve a desfaçatez de mentir sobre assuntos e usar o poder público para tentar, né, violar o Estado Democrático de Direito. Vamos acompanhar esse voto aqui. Basta ler a transcrição da reunião para ver que nenhuma dessas funções relacionadas à condução da política externa foi realizada nessa reunião. Basta analisar o vídeo. Basta depois... poderiam ter sido como 2 embaixadores, até publicaram nota depois de repulsa, para verificar que o desvio de finalidade é patente, foi patente. Começa, e eu também pela celeridade não vou ler, mas começa com uma autopromoção. Começa com uma autopromoção de que foi militar, que gastou tanto na campanha, que 15 anos no exército, que junta multidões. Veja, qual o interesse das relações
internacionais nisso. E depois parte para divulgação de mentiras, notícias absolutamente fraudulentas. Achei interessante, ele não usou fake news, ele falou mentira, porque é disso que se trata, é uma pessoa mentirosa, um mentiroso quanto mais é uma pessoa sem caráter, é de fato um vigário, um velhaco, um vigarista. Não são opiniões, possíveis, são mentiras, são notícias fraudulentas. Abre aspas, teria muita coisa a falar aqui, mas eu quero me basear exclusivamente em um inquérito da Polícia Federal, inclusive inquérito que o investigado, então presidente, quebrou o sigilo e a investigação na Polícia Federal. O inquérito na Polícia Federal que foi aberto após o segundo turno das eleições de 2018, onde o hacker falou que tinha havido fraude por ocasião das eleições, falou que tinha invadido tudo. Mentira! Tudo começa ainda, entre aspas, tudo começa nessa denúncia que foi de conhecimento do Tribunal Superior Eleitoral e o hacker diz claramente que ele teve acesso a tudo dentro do TSE. Mentira! Todos sabemos, primeiro, que as urnas são offline, as urnas não são online. Tudo querendo insinuar fraude. Segundo o TSE, ainda, o investigado, os hackers ficaram por 8 meses dentro dos computadores do TSE, com códigos-fonte, com senhas e muito à vontade dentro do TSE. Mentira! Assim como é mentira quando diz que o código-fonte não foi divulgado. O código-fonte ficou 1 ano para todos os partidos políticos, todas as organizações, Ministério Público, Polícia Federal, Forças Armadas. Outra mentira, um encadeamento de mentiras, de notícias fraudulentas. Ainda outra. O que é comum, né? Isso entre aspas. O que é comum, né? Acontecer em alguns países do mundo é o chefe do executivo conspirar para conseguir uma reeleição. Estamos fazendo exatamente o contrário aqui. Acusando o TSE de conspirar contra a sua reeleição. Tudo que eu falo aqui ou é conclusão da PF ou é diretamente informações prestadas pelo TSE. Mentira! Entre aspas ainda, não é um sistema confiável porque ele é inauditável. É impossível fazer uma auditoria em eleições aqui no Brasil. Mentira! Uma série de informações mentirosas, notícias fraudulentas, mas qual o objetivo? O objetivo era simplesmente, vamos dizer, desopilar. O presidente acordou nervoso um dia, quis desopilar. Bom, então o voto do ministro Alexandre de Moraes, ele não teve como ter um comportamento diferente. Eu já ouvi uma crítica do Maierovitch, né, lá do UOL, dizendo que o Alexandre de Moraes ele tinha que ser mais sereno, né, mais cordato. Mas como assim? Como é que você vai exigir um comportamento diferente dele? Porque simplesmente ele exprimiu o voto dele, falou o voto dele, falando absolutas verdades. E aí você não tem como tratar dessa questão sem se indignar. Toda vez que eu vi um juiz dar uma sentença em crimes muito pesados, o juiz sempre ele coloca também, exprime ali a sua emoção, não é uma pedra, sobretudo diante de tantas coisas que aconteceram aqui no nosso país. Então, gente, nós vamos ver esse pessoal chorando, vão ficar dizendo que foi injustiça, os deputados bolsonaristas vão querer fazer aqui tramóias para tentar anistiar o Bolsonaro. Como eu disse para vocês, isso não vai acontecer, isso não vai se dar, né? E depois dessas condenações, já estou vendo a coluna aqui no Estadão que diz o seguinte: Bolsonaro inelegível, acerta contas com Código Eleitoral e agora terá encontro com Código Penal. E é o que vai acontecer, gente. A sequência de delitos é muito grande, a tragédia para essa gente nem começou, eles estão tentando carregar esse zumbi ainda, dar algum tipo de sobrevida, mas acabou essa palhaçada. Primeiro encontro que o Bolsonaro viu foi no aeroporto do Rio de Janeiro, onde ele estava ali sem a sua patuleia, sem a convocação que ele faz ali do seu séquito, né? E aí ele teve um confronto com pessoas que estavam ali, as pessoas sapecaram algumas palavras, né? E ele vai escutar muitas vezes essa de mentiroso inelegível, de inelegível mentiroso. Ele é tetra na inelegibilidade. Gente, eu fico por aqui.
É sempre muito legal estar aqui com tanta gente como você, estar aqui fazendo essa corrente aqui, a gente está com essa energia toda e saber que você foi responsável, junto com tantas outras pessoas, por a gente ter chegado a esse momento. Então comemore, hoje curta bastante a sua sexta-feira, porque o Brasil, de fato, está reencontrando o seu caminho rumo ao processo civilizatório. Eu fico por aqui, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!